Laroê, seu capa preta, Laroexu, é Mojo Baixu. Boa noite, família. Boa noite. Boa noite, meu compadre. Tudo bom? Seja bem-vindo dentro das minhas terras. Muito obrigado por me receber. Laroí Muxubará, que lá fora que Nibarotinha. Claro. Boa noite, querido. Odara, você é bom, né? Tá, Odara.
Laro Exu, Exu que é de Mojubá, Mojubá Baraque, Exuê. Laro Exu, Exu é de Mojubá, Mojubá Baraque, Exuê. Pode trazer aí, Camille. Tudo bem com o senhor, seu Exu? Laro Exu, Mojubará, eu tô cara, né? O senhor... Mojubará. Dominador da fera. Aroia, agradecido, viu? Mojubará. Ele ali, você entrega pro meu cavalo. Eu quero que ele coloque lá aonde ele joga os iriqui, onde ele joga os búzios. E mantenha lá uma vela acesa. Muito bom gosto ainda. Bom gosto, Deus. Seja bem-vindo às minhas terras, viu, moço? Sim, sim. E que desses caminhos, dessas encruzilhadas, grandes transformações também cheguem na sua vida. Que assim seja. Que Exu, o mais próximo do canal cósmico carnal de vocês, possa ofertar para você a certeza que nada é perdido. Que tudo se tem uma transformação naquilo que se busca e naquilo que se acredita. Laruí. Estou aqui à disposição. Seu Exu, o senhor decidiu trabalhar na linha de capa preta, certo? Ou como é que foi? Vou dizer assim para você. Senhor. Eu, como juiz do mundo encarnado, sempre levei uma capa sobre mim. E devido aos meus trabalhos no mundo carnal, da justiça ou injustiça, numa corte, os acertos e os erros do julgamento também me fizeram, diante da consequência do mundo encarnado, movimento da terra, no momento do meu desencarno, chegar no plano espiritual. E como eu passei nesse caminho como juiz, acertando e errando, também foi dado meu julgamento e minha sentença. E minha sentença no mundo espiritual foi permanecer no mundo dos Exus. E assim que cheguei lá, determinado, fui enviado à Terra por uma missão, a qual essa missão, quando cheguei à Terra e vi a situação, me neguei a fazer, a efetuar, a realizar, e voltei de volta ao plano espiritual. E o maioral que lá estava perguntou para mim se eu tinha concluído a tarefa, e eu disse que não. E ele me perguntou e eu disse que o que ele tinha me pedido não vinha a ser feito porque não achava correto. E ele me perguntou, então me disse que eu era um espírito que colocava a certeza das minhas missões e das minhas coisas. Eu disse que sim. E aí daquele dia em diante eu comecei a fazer um trabalho espiritual junto a esse maioral e disse a ele que gostaria de usar uma capa preta. E diante dos mistérios que não vou colocar aqui essa noite,
carrego o que me dá respeito e que é meu, o negro, o mistério. E diante da digina, diante do nome, Exu Capa Preta é esse que permanece, é esse que deixa na terra. Ao conceito do mundo visível de vocês encarnados, está de bom valia já saber que meu nome é Capa Preta. Sim, sim. Então, Exu é um momento de cumprimento de pena, seria isso? Eu não vou dizer que é um movimento do cumprimento de uma pena. Entre as passagens da vida há os acertos e os erros. Sim, sim. E tudo aquilo que é feito no canal da vida cósmica, material, aquilo que você acertou, você leva para o futuro. Na vida espiritual, na outra passagem. Aquilo que você errou no momento do desencarne, da aceitação ou não aceitação do desencarne, da partida, você também é julgado. E ali você vai ter que passar por uma transformação, um trabalho, um processo, para você poder resgatar e evoluir ou regredir, aceitar ou não aceitar, tudo aquilo que foi imposto a você. Então, na vida, só existe 3 caminhos. É nascer, é crescer e é morrer. Simboliza o tridente. Simboliza o tridente de Exu. Então, o que acontece? Ninguém vai fugir do nascimento, que é a felicidade. Ninguém vai fugir do sacrifício, que é o meio da vida. E ninguém vai fugir, que é o julgamento da morte. Qualquer ser encarnado vai passar por isso. É ações boas ou ruins. Então não tem. Eu quero ver qual é o ser encarnado que se adverte ou se coloca a dizer que ele é superior a todos os julgamentos que seja dado pelo invisível no mundo do astral. Todo ser encarnado vai passar por isso. O acerto ou erros vão ter que passar. Então, quando se coloca a palavra Exu se diz esfera. É um movimento próximo do mundo. Então, se nós temos um movimento próximo do mundo do ser encarnado, pelas ações que nós deixamos nos levar de erros, e hoje estamos num plano que eu não digo inferior, mas um plano de resgate e um plano de alta evolução e também de ajuda, porque estamos mais próximos do ser encarnado, me sinto muito odara, muito satisfeito de ser guardião e não pretendo sair do plano dos Exu. Falei demais, ele ficou até de boca aberta. Excelente, senhor. Não, senhor, falou bonito aqui. A gente está acompanhando aqui o pensamento, porque quando o senhor fala, se eu pergunto, é um momento de punição, agora o senhor parece que interpreta essa estada como Exu como uma coisa boa, um trabalho digno. Você veja bem o que eu vou colocar para você. Sim, senhor. Para você se recuperar de um erro, Ah, você tem que ser colocado numa instância, numa situação, onde você procure a sua melhora e se regenerar daquilo que foi errado. entendi. Então, pelo mundo dos Exus, pelo caminho dos guardiões, dos reis dos tronos, eu posso te colocar e dizer uma coisa para você. Senhor. Quando fui amparado por um dos maiores guardiões e fui levado a esse mundo, me encantei com toda a magia. E lá permaneço e vou permanecendo atual, porque tenho o direito de interferir no mundo cósmico do ser encarnado, sendo a divindade mais próxima. A punição talvez seja levada por alguns na maneira de se pensar, na maneira de se criar um raciocínio. Isso aí é cada um que tem o direito de levar. Mas naquele momento, naquela instância, a punição não foi colocado para mim como um sofrimento. Para mim foi colocado como eu precisava, como já vinha passando por uma corte, já sabia toda a movimentação das ordens, das hierarquias. Então para mim não foi difícil. Para mim não foi difícil. O ser encarnado tem medo de muitas coisas, mas o ser encarnado ele não tem medo só de uma coisa. Ele sabe que erra por muitas e diversas vezes e continua errando. Então ele não tem medo do julgamento final. Ele não tem medo quando ele for sair dessa carne dele, o que ele vai ter que enfrentar adiante da vida, que é passar pelos 3 caminhos: nascer, crescer e morrer. Ele não tem medo. Ele entende a aceitação das coisas dele no momento que ele vive. E isso aí faz parte do ser, faz parte da instância do momento, faz parte da natureza de cada um. Mas saibam todos, quem está falando com vocês é Exu Capa Preta. Saibam todos que no momento final vão passar pelos acertos e erros. E é os erros que vão somar
porque os acertos vão ficar para o futuro. É os erros que vão somar. Tem muita gente que vê o trabalho do Exu como algo admirável, e não é para tanto, né? Natural que se veja assim. E então eu até conheço pessoas que dizem que vão revidar a todo mundo que faz mal para eles, porque essa pessoa quer realmente um dia virar um Exu, depois que desencarnar. O que o senhor sugere num pensamento como esse? Querer não é o poder. Primeira colocação da vida não é assim, exigir não é assim. Sim. Existe uma transformação e essa transformação tem que ter obediência. Querer, muitos querem ser querem ser meretriz, querem ser ricos, querem ser pobres, querem ser tudo. Então, quando a pessoa se coloca pela alta magia de encanto que Exu tem nas suas cores preta e vermelha, se acham, se dominam e se predominam, dizer que podem fazer e desfazer maldade, e que quando é o momento de desencarno querem virar Exu. Mas o julgamento deles para virar o Exu ou não vai ser esse. Lá vai ser a escolha daquilo que se acha que pode ser ofertado. Mas por ser desencarnados pela magia de Exu, pelo toque do atabaque, pelo dançar, acha que é muito fácil desencarnar, encontrar a cor preta e vermelha, mas primeiro não vai diretamente para o mundo de Exu. Você vai para um portal onde você vai passar pelo mais profundo obscuro. E é ali que se vai dar o julgamento a qual a direção vai ser tomada e vai ser levada. Agora, o ser encarnado colocar pelas suas altas magias de altas ignorâncias que vai desencarnar, vai virar Exu e vai cobrar do próximo ser encarnado que desejou mal tudo aquilo que ele acha que é devido e certo, é hipocrisia, é pura ilusão, são hipócritas, são pessoas que não devem estar adeptas a magia nenhuma, porque não são capazes de conhecer a própria energia do seu Exu. Então são pessoas que, para poder entender que para chegar num grau de uma divindade que veio dado como o primeiro elementar da espiritualidade para a transformação e trabalho, são muito impuros, são muito medíocres, são hipócritas. Eles precisam primeiro ter a sua alta evolução dos seus acertos, coisas que o ser encarnado para aceitar os acertos são muito difíceis. Muito difícil. Não é vocês que determinam, são o plano espiritual que determina o que acontece. Quando o ser encarnado depõe que é ele que determina, é hipocrisia pura. Hipocrisia pura. Nessa alegação específica, ele está dizendo, olha, se eu acumular maldade, então serei aceito, como se Exu fosse o... Eu vou dizer uma coisa para você, bem colocada, e para todos que há de ouvir. Senhor. Por todos os caminhos que eu digo, dizem que Exu tem a semelhança com o diabo. Eu vivo num plano espiritual que eu já cacei o diabo em vários lugares e até agora não encontrei. Então, eu vou dizer a você, bem colocado e bem acentrado, o que eu vou falar. Essas matérias que se colocam em maldade, fazer maldade, que vai virar o Exu e o Exu vai acudir, vai socorrer, estão perdidos. Por cima do grau, do conteúdo realizado da maldade dessas pessoas, ela vai para um mundo bem abaixo dos Exus, que é o mundo dos quiumbas. Serão espíritos vagantes perdidos, acorrentados por correntes, que é onde o Exu vai arrastar pelo pescoço ou pelos pés. Ninguém se escraviza a nada, e tudo aquilo que você se escraviza, alguém fazer em teu nome, com certeza irá pagar. E o que vai pagar no mundo espiritual é uma argola no pescoço, uma corrente no pescoço, nos pés, para ser arrastado por Exu. Vai ser escravo do mundo inferior. A gente ouve dizer também que Exu é agente kármico. Mas se o Exu arrasta um desses espíritos menos elevados pelo pescoço com corrente, o senhor diria que isso não é fazer mal, mas fazer a justiça. Então vamos dizer para bem colocação, como que você me direciona a própria pergunta que você me fez? Assim, o senhor, quando arrasta alguém pelo pescoço, está fazendo mal ou justiça? No momento que aquela pessoa, por destino próprio, por vontade própria, se devotou a um assentamento de Exu, a uma encruzilhada, a uma macaia, a um cemitério, e em nome a qual foi colocado o nome do Exu, dizendo escravizar o Exu para fazer maldade ao quem quer que seja, ele foi certo ou foi errado? Foi errado. Foi errado, não foi errado? E a punição dele qual que é? E agora? Qual é a punição dele? A punição dele é passar pelo mesmo trajeto de sofrimento a qual ele colocou o nome da divindade ou a própria divindade por uma obscura e um pedido de arrogância maldito,
de egoísmo e vai ter que ser ali trabalhado, sentindo a argola no pescoço, a corrente nos pés, para que entenda que não se deve escravizar por ira, por ódio, por mágoa, quem quer que seja trabalhar em vão. A ira, a mágoa e o ódio passa. E o que você joga no astral passa? Não. O que você joga no astral fica acorrentado por eternidades. Tá certo. E aí a lei da ação e reação? É a lei do retorno, moço. Do retorno. É a lei do retorno. É a lei do retorno. Por isso que muitos só pensam em fazer maldade, só pensam em fazer um culto a Exu em cima da maldade, em cima do desejo de ver o próximo prejudicar. Mas só que eu vou dizer assim, o seu acerto, o acerto vai chegar, o momento do final do tridente vai chegar. E quando chegar, a alma vai gritar. A alma vai pedir por socorro. E não vai ter socorro, ele vai ter mameme. Tem gente que pensa, quando ouve isso, mas a alma não sente dor. Eles se enganam, não se enganam? A alma não sente dor? É. Lógico que sente. Sente. A alma sente dor. Se a alma não sentisse dor, aonde morrem pessoas de quantidades, quando você passa em determinado momento, você escuta gritos. Nossa. Ali, o vale da obscuridade, da escuridão, você escuta gritos. É a alma sofrendo. A matéria já acabou, a matéria enterrada está em decomposição. Só sobra os ossos. E o que sobra para poder ser corrigido? O espírito, o pró-espírito. Então, tudo aquilo que o ser encarnado, o pró-espírito da pessoa, o ser encarnado cometeu de erro, o pró-espírito vai sofrer. Não tem como dizer que não. Ah, mas não foi o pró-espírito que fez seu capa preta, mas foi a reação do ser encarnado a qual ele interagia com o ser vivo. Tá certo. Então a gente também se engana em achar que só porque é espírito não é um certo tipo de matéria, né? Porque entre vocês também têm uma fisicalidade que é própria do astral. Nós somos tão próximos que nós somos designados para viver mais perto do mundo de vocês. Nós temos necessidades, nós temos vontades, nós temos desejos. Desejos que cabem beber, fumar, dançar, cantar, estar em volta de tudo aquilo que nos traz alegrias, transformar os desejos de vocês em cima de tudo aquilo que vocês desejam obter, daquilo que vocês têm o desejo de ter e carregar nas mãos. Nós fazemos parte da desilusão da vida de vocês, nós fazemos parte da tristeza e fazemos parte da felicidade. Então nós somos designados por Oxalá, o guardião, o espírito mais próximo, para poder nessa proximidade conviver com vocês e ajudar vocês a passarem pelos desafios da vida que às vezes vocês mesmos não conseguem compreender. Então nós somos o primeiro decanato, a primeira existência espiritual a ser lançada no mundo, no ser cósmico dos encarnados, porque somente Exu e Pombogira é que sabem que o pensamento é frágil, o que o pensamento é tanto superior ou como negativo. Então nós fazemos todo o resgate daquilo e trabalhamos em cima. Mas tem seres encarnados que só querem usar o elementar espírito Exu para a maldade. Mas a maldade também se vira contra o próprio que demanda a maldade. Então nós somos o primeiro elementar. Por isso que estamos próximos. Sentimos necessidade e também colocamos dividir com vocês tudo aquilo que vocês comem. Fazemos parte de tudo isso. Por estar próximos. Se estamos próximos, vivemos o que é a vida de vocês. A gente ouve em estudos que um espírito que tem dependência de viver com os prazeres da vida física, seja cigarro, bebida, sexo, ele é um espírito que não é evoluído. Então, pois bem, eu digo a você, e o ser humano é evoluído? Ah, não é não. Então, se o ser humano não é evoluído, se está passando um processo de evolução, imagine a colocação de um espírito que vem ao mundo para tomar conta dos encarnados. Tá certo. Pelo menos é mais evoluído que o humano, já devia calar a boca. Então, você está entendendo, não? Estou entendendo. Agora o senhor fala quem usa Exu para o mal. O Exu não vai se permitir ser usado, vai? É assim. A agregação, a proximidade do que for colocado Exu como diabo, todas as pessoas maléficas, pessoas maldosas, elas usam do nome dessa divindade Exu para o trabalho do mal. Então, quando ela vai colocar lá, eu falei para você que no início da minha vida aqui, que eu fui, como você me perguntou como eu fui parar no mundo dos Exu, eu disse a você que eu cheguei até lá pelo decorrer do cargo a qual
eu respondia Isso. e cheguei lá e fui enviado para uma missão. Voltei, não concluí essa missão que cabe ser guardada para mim. Tá. Então o que aconteceu? Essas pessoas maléficas, essas pessoas, elas usam da vibração de uma divindade, do nome da divindade, pelo secretismo, pela corporação do diabo, e ela vai em determinado local e vai fazer um despacho e vai soltar lá o nome dessa divindade. Só que a divindade no astral, no plano espiritual de Exu, renega aquilo. Só que o que é lançado em cima da maldade, que muitas vezes uma pessoa chega com uma demanda dentro de uma casa, é pela energia do local a qual foi debutado, foi entregue aquele padê, aquela matança, ou seja o que for, um quiumba mora ali, um espírito vagante mora ali. E ele vê o nome de uma pessoa ali, ele está recebendo, ele está comendo aquele nome daquele Exu, ele vê o nome daquela pessoa, ele vai interagir em cima, por isso que vê o sofrimento. Mas o Exu, que é o Exu, ele está fora disso aí. O que resta é o negativo dos quiumbas que vagam pelos campos de atuações a qual aquela pessoa foi levar a demanda. Existe a qualificação do retorno, existe a qualificação do castigo para quem realmente merece. Isso aí existe. Dentro da nossa lei nós já somos guardiões do mundo, guardiões dos caminhos, justamente para poder dar a lei. A lei a qual é a punição. Mas nós não precisamos de um agrado, de um padê, de uma matança, de nada disso, para ir lá e castigar quem nós temos que castigar. Pois o próprio astral já nos permite intervir para que isso aconteça. Às vezes as pessoas entregam, por quê? Porque nós temos lá quem toma conta daqueles locais onde nós trabalhamos, passamos por ali, que são esses irmãos, são esses companheiros, esses guardiões dos nossos destinos e oráculos, e eles interagem. E às vezes nem são os nossos, às vezes são espíritos que estão vagantes ali há muitos e muitos tempos, e o que vem recebendo ali a terra vai querer comer, vai querer beber, vai fazer a bagunça toda, a perturbação toda. Então, o mal, ele vem através do quê? Através do ser encarnado. O mal vem através do ser encarnado. Nós somos prestadores de um grande serviço para a natureza e o ser próximo, encarnado. Então, diante da origem da vida, quando Oxalá deu a cada uma ordem, deu também a Exu, para que Exu viesse ao mundo e estivesse mais próximo do seu encarnado. Então você vê aí nesse mundo de vocês, no mundo do encarnado, dizer que um sacerdote espiritual, um praticante da religião, matou, fez isso, fez aquilo com criança, isso aí por hipocrisia, maldade, isso aí não tem nada a ver com a religião, isso aí não tem nada a ver com o nosso movimento religioso, isso aí não tem nada a ver com a nossa hierarquia e daquilo que somos dito como guardiões de casas, de caminhos, de encruzilhadas. Sabemos muito bem aonde colocar as nossas mãos e trabalhar. Vamos acabar com essa hipocrisia maldita. Entendeu? Sim, senhor. E então, as pessoas não usam Exu, usam o nome do Exu. Né? O que eles estão usando ali é um espírito de uma quiumba. É essa colocação. Tá ficando bem afirmativo para ele. Eu quero que ele não... Boa noite. Eu quero que ele não entenda, que ele fale para mim que eu sou assim mesmo. Ele não está contrariando as suas perguntas. É o tom dele falar. Imagine, eu estou entendendo. Pode falar sim. Respeito. Então, todo lugar que receber um trabalho para fazer mal para outra pessoa não está ligado à Umbanda. O que eu quero fazer uma coligação para você, uma junção do que você me pergunta, que eu quero dizer bem assim. Não é a Umbanda, como você disse. São os seres praticantes dela. Quando você coloca o nome Umbanda, você está se agregando todas as pessoas. Isso. Mas existem as pessoas boas, existem as pessoas negativas dentro da religião. Então são esses tipos de pessoas que interagem só para viver no mal. Só para viver no mal. Isso são elementares impuros que o próprio destino da vida ainda vai ensinar a eles. E as três pontas também, que é o tridente de Exu no caminho da vida. Isso aí não tem como fugir, não tem como escapar. O senhor prefere ser chamado de guardião ou de Exu? São duas palavras que para mim me faz a junção muito bem. Exu, como o dominador da esfera da vida, né? O mais próximo do elementar, guardião,
como aquele que guarda os maiores templos. Entendi. Então, o guardião da vida, as duas palavras me dão uma junção muito agradável, muito satisfatória. Então, não me dá nenhum constrangimento ser lidado por essas duas palavras. O senhor vê o trabalho do senhor como um trabalho tão necessário quanto o de um preto velho, por exemplo? Eu vou fazer Ou mais? uma colocação para você. Eu acho, numa colocação certeira, que tanto é necessário, de grande valia, que se não houvesse necessidade, para que o homem maior tinha enviado nós para estar mais próximo de vocês? Realmente. Então seriam todos anjos. Tá certo. Agora, Exu, ele trabalha como polícia do astral, ou lixeiro do astral, o senhor não saberá me dizer? Só na Umbanda ou também em todo o astral? Todo o astral, não é só não. Em todo o astral. Eu não vou dizer para você, como você disse, É isso que eu queria ver. botina preta aí, como você disse, carcará, comedor de lixo, né? Eu não me vejo dessa forma. Sim, senhor. Eu me vejo como um trabalhador do astral, Tá. que vem designado ao mundo para poder fazer ali a centração de uma energia. Entendi. E eu não sou a verdade, nem também sou a impureza. Certo. Eu sou a razão. Tá. Eu sou a razão. Uma razão atuante para o bem. Certo. Atuante para o bem. Mas como o corpo físico tem as duas mãos, a direita e a esquerda, se eu precisar, não com demanda, não, mas se eu precisar castigar, eu vou castigar. Claro. Sem resíduo de coisas que venham criar situações que venham degredir ou agredir quem quer que seja que passe pelo caminho. O senhor falou castigo. Quando a gente fala polícia ou lixeiro, a gente está mais se referindo a fazer justiça com um bandido ou limpar coisa acumulada por ser humano. Por isso que a gente disse para fazer uma referência ao trabalho que o senhor faz. O trabalho que o senhor faz tem a ver com isso? Eu vou dizer a você que o trabalho que eu faço, na melhor instância, no melhor momento, é uma colocação assim. Eu não vou limpar e nem vou punir. Você fez uma colocação do bandido. Todos são grandes amigos, desde o momento que tenho fé. Eu sou só um trabalhador do astral. Eu prefiro que seja levado assim. Tá certo. O senhor disse que Exu castiga. Foi isso mesmo que eu entendi? A reação do retorno é o castigo. Isso aí vem. Se não for cumpridor dos seus deveres, Exu também se manifesta. Você é um trabalhador. Se você não cumprir a hierarquia daquele local do seu trabalho, você não vai ser punido. Bom. Bem, assim somos nós. Nós não aceitamos falhas. Nossa. Nós não aceitamos falhas. Por quê? Porque quando nós se colocamos a trabalhar e ajudar alguém, nós se empenhamos o máximo em realização positiva e não negativa. Os seres encarnados estão no processo de evolução pelos seus erros. Mas às vezes, passar a mão demais na cabeça de quem erra é como dar um pouco de mel tirado logo assim da colmeia e pôr na boca. E Exu não aceita isso. Entendi. Porque aí incentiva no erro. Se você erra e ninguém coloca a punição correta em cima de você, o erro vai fazer parte da virtude da sua vida. Você sempre vai estar errando. O cérebro do ser encarnado, ele tem uma força muito grande para buscar o negativo do que o positivo. Então, quando você erra uma vez e você dá espaço para aquilo ser extenso dentro de você, você vai viver mais pelo erro do que pelo acerto. O senhor disse que Exu não perdoa. Porque aqui nas empresas a gente recebe uma carta de advertência primeiro. Depois uma outra, depois suspensão, depois é mandado embora. Quando eu fiz a colocação que Exu não perdoa, Senhor. é essa, nós damos um tapa. Se aquele tapa não adiantar, aí nós metemos umas correntes no pescoço. Nossa. Mas
Tem muita gente que tem medo de Exu porque não gosta de apanhar. O senhor sugere o que para a pessoa? Que então faça a coisa certa e não mereça estar nesse lugar onde a vibração dela permite essa correção vinda de vocês? Só ande na hierarquia. Ah. Andando no caminho da hierarquia, você não tem por que ter medo de apanhar. Entendi. Mas Apanhar. O senhor... Quais são as ferramentas que Exu usa para castigar? eu vou fazer uma colocação direta Senhor. e afirmativa. Amor, Ah, trabalho ah. e saúde. Não, mas o senhor não entendeu a minha pergunta. Eu entendi. Para castigar, Então. não para corrigir. Não. É, mas é a mesma coisa, né? Entendi. Vocês Nenhum desses pontos É. vai se fragilizar. Já é Exu interferindo. Tá certo. Mas a gente pensa em tridente, espada e chicote. São ferramentas que vocês usam? Cada Exu trabalha com o seu campo atuante daquilo que deseja carregar. Aham. Eu tenho o meu tridente nos meus assentamentos, no que me pertence. Tenho minhas espadas e meus punhais que carrego. Aham. E atuo nisso. Cada um carrega o que acha que é certo. Elemento de trabalho de Exu não pode nem ter o direito de todos serem iguais. Certo. Porque se todos adentrassem pela mesma porta vestido de azul, mal sabem que estão vestidos de preto, que o azul representa o preto. Ah, Não consigo entender não. sim, sim. Então cada um tem o seu elementar de trabalho. Então tá. Olha, se vocês têm esses instrumentos, é porque eles servem para alguma coisa. Imagina, para que serve uma espada no mundo espiritual? Essa espada, ela está na mesma vibração da matéria, entre aspas, quintessenciada que o espírito existe, para poder cortar ele no ponto do espírito sentir aquela dor. Como é que é? Colocação. A espada vem de tempos e tempos passados. De eras e eras e eras. Os soldados romanos usavam o quê? A espada. Simbolizava o quê? O poder. Simbolizava o quê? A batalha para que as coisas fossem vencidas, as guerras fossem vencidas, para que houvesse a paz. Perfeito? Sim, perfeito. Eu interajo com a minha espada no mundo visível, para o invisível, para eliminar todo o negativo. Todo o negativo. A lâmina tem uma força muito grande. Só depende de se trabalhar e encantar ela como é preciso. Para mim, a lâmina da espada tem um poder muito forte. Então, eu necessito dela e me cabe o direito de uso. No astral, muitas coisas não precisam ser colocadas para que interagir, como interagir, o que se representa, o que se mostra. É só um herói. O herói é o segredo da própria divindade. É o segredo da própria divindade. E isso tem que ser carregado. São elementares que dão segurança para o trabalho, são elementares que dão segurança para uma tronqueira, são elementares que abrem um caminho que está fechado, são elementares que arrebentam uma corrente e abrem um cadeado, são elementares que curam uma pessoa que está enferma. Cada um atuante no seu campo de trabalho, com a sua ferramenta, vai fazer da melhor forma para poder ajudar. Então cada Exu carrega uma ou mais ferramentas, e cada ferramenta carrega um mistério que só ele conhece. Só ele conhece, só ele conhece. Tem Exu que bebe na garrafa, eu estou bebendo no meu cálice, porque num dos comandos da minha vida eu fui rei. E trago isso comigo. No grau de Exu você lembra de suas vivências, como eu lembro da minha. Mas eu vou voltar na pergunta da espada em relação ao castigo para um espírito obstinado na rebeldia. A espada mostra ele ela levantada, esse espírito da rebeldia, que a espada é o poder e o domínio. Mostra. Mostra. Impõe respeito. Impõe. Mas nunca é para cortar ele. Não. Ah, Não se corta espírito. então. Espírito é um plasma. É. E esse plasma não se divide. Tá. Ele é a junção. Tanto é que um amputado, ele perdeu um braço, uma perna, ele sente que a perna e o braço estão ali.
depois de amputado. Isso é o pró-espírito. Como é que você vai cortar o pró-espírito? Você corta o carnal. O pró-espírito não. Entendi. Então, todas as ferramentas são para imposição de respeito. Existe, como a gente às vezes vê num livro, desavenças entre um tranca-rua e um capa-preta, por exemplo, legiões diferentes se... Dentro de cada castelo, de cada tronqueira, de cada ganga, como é chamada a casa de Exu, só pode haver o assentamento de um Exu chefe. Chefe de legião. Se colocar 2 assentamentos na mesma altura, como é que dois homens, 2 donos podem governar uma casa? Tá certo. Aí vai ter o desencontro, vai ter a guerra. A guerra pelo poder. Então é isso que faz o desagrego. Mas não dando isso, cada um no seu direito, para isso já diz Exu de trono. Exu de trono é aquele que comanda a casa. É aquele Exu de frente da casa. Então é o Exu de trono. É aquele que faz toda a transformação da aceitação das outras divindades da esquerda, da minha banda, virem trabalhar com a melhor situação possível. Já aconteceu, eu imagino, de haver essa desavença entre 2 Exu? Já. O senhor já presenciou alguma? Eu mesmo. Eu mostrei para o próprio Exu que quem mandava ali era eu. Mas o que pode se saber disso? O nome, pode saber o nome do outro Exu? Porque era só um falangeiro. Ah não, ele era chefe, não era de falange? Porque senão não vai querer. Ele chegou e achou que poderia tomar o meu território. Tomar o meu espaço. E eu mostrei para ele que quem mandava ali era eu. Como o senhor mostrou? Com a espada. O senhor mostrou a espada e ele ficou com medo. Não só a espada, como outras coisas. E aí mostrei a ele que ele deveria se reverenciar para mim. Nossa. Se ele não se reverenciasse para mim, eu ia mandar os grandes guardiões levá-lo até um determinado ponto da espiritualidade. Dá uma lição assim, uma lição básica. Não, mas olha... Mas eu vou fazer uma colocação para você. Senhor. Todos os Exus sabem respeitar o trono do outro. Tá. Isso aí chegou, viu o trono assentado, sabe respeitar. O do senhor já estava lá. O meu já estava, é meu local. Entendi. Aí ele chegou e falou, eu quero pôr aqui também. Entendi. E aí, o senhor fez ele virar escravo do senhor? Escravo não, fiz ele virar um grande amigo. Olha. Um grande aliado. Um grande parceiro espiritual da minha banda. Escravo. Pra quê, né? Quem ouça a mesma graduação jamais vai ser escravo de alguém. Eu não me encurvo e não aceito palavra escravidão. Certo. Colocado, como eu disse, acorrento a argola. Puxo pelas correntes. Escravidão não. A escravidão é a hipocrisia criada pelo homem que acha que tinha poder de escravizar o próprio homem. Tá. E dentro do astral espiritual não existe isso. Tá. E essa desavença que existe entre Exus, eu imagino que a do senhor não foi a única. Houve, assim, guerras entre Exu que durou bastante tempo? Isso daí resolve rápido, né? Quem tem mais força sempre... Na primeira ação do primeiro poder do reinado, as coisas já se acalmam. Quem tem o poder maior, o outro reverencia. Não é extenso. Não é extenso. Como um Exu mostra para o outro que ele tem poder maior? É o número de capangueiro que ele tem? Não. Isso conta? Não. Isso aí é uma família, isso aí é o exército do Exu, daquele reinado. Mas o que mostra o graduamento do Exu são aquilo que ele tem assentado no seu reino. É aquilo que ele leva. Eu levo muitas coisas. Uma das coisas que eu levo, que eu estou aqui sentado, é nesse trono que impõe você o respeito a mim. Sim. E sabe que não é qualquer um que sentaria num trono desse. Então isso aí já mostra que quem chega
merece se reverenciar, porque ali tem um grande guardião, fora as outras coisas. Quando o senhor fala grande guardião, por que um pai de santo ia precisar de um guardião tão grande assim? Não pode ser um normal? Porque é uma casa só, o senhor é um chefe de falange, não é? Para que um chefe de falange num templo se é só um capangueiro já dá conta? Ou Exu? Não, você se engana com essas palavras. Então. Porque veja bem, foi designado aquela pessoa quando estava no preparamento e desenvolvimento espiritual e foi preparado como sacerdote espiritual da Umbanda, ou seja, qual for a nação, ser um líder espiritual. E para ele ser um líder espiritual, ele precisa do quê? De um grande comandante. Entendi. Então responde a sua pergunta. Sim. Não é simplesmente um capangueiro, é simplesmente um grande guardião. Ele é o defensor da casa. Ele que interage sobre aqueles que passam pelo portão. Então tem que ser grande. Não é simples. Nada é simples dentro do mundo espiritual como vocês imaginam. Então. Nada. Entendi. Então o guardião, ele faz de grande valia o seu momento. O senhor está agindo diretamente na vida de muitas pessoas para ajudá-las a crescer, não é? No momento que o senhor está trabalhando aqui na Todo casa. o trabalho que eu faço aqui dentro da minha casa é direcionado ao movimento da prosperidade de cada ser encarnado que vem aqui me procurar. E vem passar com as outras divindades da casa. Da casa que eu digo é os Exu e as Pombogiras que trabalham ao meu redor, porque ninguém faz nada sozinho. E eu tenho uma legião. A legião é aqueles que trabalham aqui comigo. Então eu trabalho no movimento de prosperidade, de caminho aberto, no movimento de quebrar as demandas, quebrar as doenças, retirar tudo aquilo que o ser encarnado carrega, que se sinta inferior às outras pessoas. Então eu trabalho por bem, mas também não deixo mostrar que sou tão só o lado. É a reação. A reação é o retorno. Se mexer, embora. Pode-se dizer que um Exu ama um encarnado igualzinho um preto velho ama, só se demonstra de forma diferente? Então eu vou dizer bem assim para você. Eu tive várias oportunidades e vários chamados para virar uma divindade do outro lado. Tá. Eu não fui para o outro lado ainda pelo apego, pelo amor que eu tenho nessa matéria que eu tenho incorporado. Eu disse que seria Exu. Estou sendo Exu e vou continuar sendo Exu pela matéria do meu médium. Matéria, o senhor fala? O menino. O aparelho. Meu cavalo. Isso. E eu vou ser sempre esse guardião pelo meu médium. Sempre esse guardião pelo meu médium. E eu tenho uma vivência muito forte com o meu cavalo. E por ele eu atravesso qualquer que seja a dimensão de qualquer lugar. Eu passo por cima de qualquer matéria. Porque a minha devoção a ele, pelo respeito que ele tem por mim, eu me movimento a qualquer coisa. Eu já disse que não dou tudo que é de bom à vida, porque existem processos na vida que só com permissão superior. Mas aquilo que eu posso interagir e fazer na vida dele, faço. Então eu vou dizer para você a sua pergunta. Se um espírito ama uma matéria, então eu digo, amo o cavalo que estou trabalhando. Nossa. E é assim com todos os Exus? Tipo... Existe no decorrer do tempo o merecimento de cada ação e cada atitude. Eu sei a ação e a atitude do meu médium. Entendi. Desde o primeiro momento que eu incorporei no corpo dele. Então, da devoção e do respeito dele, e também da minha devoção e do meu respeito por ele como um ser encarnado. Eu não posso subjugar a dizer em nome de outros guardiões. Eu estou dizendo em meu nome, capa preta, a qual se refere à pessoa que incorpora. Então, a colocação que eu coloco e deixo a mais é que cada um que tem os seus guardiões, os seus Exus e suas Pombogiras, façam de merecimento para obterem o mesmo respeito que esse menino tem de mim. O que pode ser feito para obter tamanho respeito? O senhor Bater o respeito. O senhor conhece a vida dele, a gente não sabe muito o que ele fez tanto assim para merecer tanto. Dedicação. Ele nunca disse para mim, quando eu queria trabalhar, que ele não ia me trazer, por mais cansado que estivesse,
Por mais decepcionado que os problemas da vida do ser encarnado tivessem batido no decorrer da vida dele, ele sempre falava e sempre falou: por mais que eu não estou, o Senhor está, então venha trabalhar. Então isso é um dos ganhos maiores. Não digo para você com hipocrisia, mas digo para o mundo que escutem essas minhas palavras. Isso. Muitas vezes, um ser que carrega a mediunidade, no primeiro flagelo da vida, no primeiro sofrimento da vida, ele abandona a espiritualidade, jogando toda a culpa no espiritual. Ele esquece a espiritualidade pelas decepções que ele teve na vida. E meu médium não, meu médium nunca fez isso. Por mais difícil que foi a vida dele, hoje você está aqui dentro de uma casa grande, de muita luxúria, de muitas coisas boas, né? E também de muita simplicidade pela pessoa transparente que é o meu cavalo. Mas a história de vida dele é longa. E ele nunca deixou de dizer assim: pode vir trabalhar. Ele sempre disse: pode vir trabalhar, seu cavalo. Mesmo às vezes, por um período na vida de uma situação enferma, ele deu a matéria dele para mim trabalhar. E você acha que eu vou dar um desprezo a um ser encarnado de tanta elevação? Não posso fazer isso. O que cabe a cada um é fazer do seu respeito o maior possível a cada espírito que se carrega. Eu tenho o meu grau, a minha gratidão, a minha devoção, o meu respeito em cima daquilo que eu vi e presenciei essa pessoa a qual eu estou incorporado se devotar sobre o mundo para realizar que eu pudesse trabalhar e ajudar o próximo. Muitas vezes não semeando nada, não desejando nada, só a vontade que eu viesse em terra e ajudar quem necessitava. Assim é bom, né? Agora, parece que esse canal que ele fornece, ou os médiuns proporcionam aos Exus, ajudam os Exus a evoluir também, porque obviamente o senhor está praticando a caridade. Eu vou fazer uma colocação assim para você: todo espírito tem a sua alta evolução. O que são ignorantes são os médiuns. Os médiuns que precisam aprender a evolução. Os espíritos já vêm na sua formação com a sua alta evolução do conhecimento da vida. Só que quando chega no canal cósmico da Terra, pelo médium ser regredido, o espírito não consegue depor, colocar ali toda a evolução que ele tem, porque o raciocínio do médium, a evolução cerebral do médium, mental do médium não acompanha isso. E eu tive uma grande transformação, porque desde o primeiro momento que me adentrei na vida do médium, foi um médium muito obediente e um médium muito dedicado como está sendo. Porque carregar um capa preta não é fácil não, meu moço. Não é? Carregar o peso que eu tenho aqui não é fácil não. Pôr uma capa dessa em cima das costas não é para qualquer um não, porque isso aqui pesa muito, entendeu? Porque isso aqui se pesa no dever do respeito, se pesa no dever dos tronos e de todos os exércitos das guardiões da quimbanda que se leva, da espiritualidade da esquerda. Então, se brincar com o nome de Exu é muito fácil, de Pombogira é muito fácil, qualquer um pode fazer isso. Agora, a evolução, a dedicação, o crescer da matéria para o encontro dessa divindade, desse espírito, às vezes é muito difícil. Eu quero fazer uma colocação para você encarnado, você também encarnado. Sim, senhor. O conjunto dizer certo ou errado, para mim não me refere nada. Eu estou fazendo o meu trabalho, a qual você veio em busca da colocação. Os questionamentos do certo ou errado sempre vai haver no mundo. Por isso que existe a hipocrisia do ser nunca alcançar a sua evolução com as divindades, porque ele só pensa que ele é a razão verdadeira. E a razão não é essa. A razão é simplicidade, é humildade, é pôr o pé no chão e deixar a divindade interagir. O ser humano que interage sobre o nome da divindade com egoísmo, com preconceito de dizer que ele é superior aos demais, ele não ganha nada, ele não tem conteúdo de evolução nenhuma, ele só regride, ele só se derruba por si próprio, porque nós não somos nada disso. Nós somos a razão daquilo que o médium, entoando todos os dias da sua vida, vibra. Porque você só pode vibrar coisas boas se você está feliz, se você está alegre. Quer dizer que você só vibra no mundo espiritual quando você está coberto de ouro? Não, você tem que saber que você veio da terra, você veio do pó, e para o pó você volta a se levar uma moeda de ouro. Laroe que de bala você que de bonimba, que quer dizer em palavra africana que eu quero dizer, aquele que desacredita uma força da terra e acha que a riqueza pode somar no mundo espiritual, não leva nenhuma moeda. Isso quer dizer em palavra africana que eu acabei de dizer. Pois é, como é que o senhor consegue falar em outro idioma que o médium não conhece? Normalmente a gente precisa. Que quer dizer assim: eu sou espírito,
Ele é a matéria. A evolução que eu tenho de outras vidas, quem traz sou eu. Tá certo. Mas nem todos os médiums conseguem essa... Eu tenho muitos e muitos anos, moço, de muitas e muitas vidas. Isso o médium só consegue captar com o seu espírito quando ele está coligado a essa divindade, quando ele está diretamente agregado a essa divindade. Aqui não tem ilusão, aqui não tem fantasia, aqui não tem hipocrisia, aqui tem direcionamento carnado com o espírito. E quando eu estou na terra, quem interage sou eu. Certo. Ele está dormindo, ele não está ouvindo, não está fazendo nada. Eu bebo quando eu quero, ele está dormindo. Então ele está interagindo, sou eu. E quando eu falo essa africano, para vocês são raízes minhas. Nossa. Entendeu? Mas eu quero saber assim, é porque ele é um médium inconsciente, um outro médium não teria essa condição. O médium ele pode ser consciente e pode obter a condição de obter essa evolução desde o momento que ele seja cumpridor das suas hierarquias. Entendi. O que é ser cumpridor das suas hierarquias? É você se reverenciar um bom trabalho espiritual. É você mesmo nas aprovações da vida, você pôr sua roupa e trabalhar dentro da casa, que muitos médios hoje já não fazem mais isso. Muitos médios têm um problema, não vou para a gira, só vem na gira quando está fluindo o cheiro das rosas, né? Mas não é assim, o corpo físico é formado, ele é formado com perfeição, mas você tem que entender que no decorrer da vida aquele corpo físico sente dor, aquele corpo físico precisa se tratar. O ser espiritual, os guias, também são da mesma forma. Espera o dia de trabalho do médium para que ele possa vir, atuar, ajudar, fazer e também evoluir em cima daquele trabalho. E muitas vezes o médium não comparece. Então ele é regredido nos cumprir dos deveres espirituais. Mas, seu Capa, então é muita responsabilidade de um espírito que já vem com a ideia de trabalhar com a Umbanda, de ajudar através da consulta as pessoas que vêm na busca de ajuda, mas também ajudar o espírito a evoluir e deixar ele trabalhar. É muita responsabilidade. A responsabilidade ela não tem que ser só debutada, só colocada pelo espírito. Por isso que eu estou dizendo a você, existem pontos dentro de um canal do médium, mediúnico do médium, que vai fazer dele um grande médium derrotado, um pequeno médium, justamente por causa disso. Porque estar ali, estar se colocando, a responsabilidade dos dois lados é muito grande. Nascer, viver já é uma responsabilidade muito grande. Então você imagina mexer com todo o oculto, mexer com todas as forças que estão escondidas e vão se manifestar. Então acontece o quê? Precisa-se ter um agrego de grande respeito. Precisa-se ter uma movimentação de entender o que nós viemos fazer na Terra não é brincadeira. Nós viemos interagir com uma verdade. A brincadeira, a hipocrisia está sendo criada pelo ser encarnado. A mentira está sendo criada pelo ser encarnado, não por Exu. Porque Exu é cumpridor dos seus deveres. São os médios mal atualizados dentro da espiritualidade que se põe tudo a perder. A espiritualidade não é uma brincadeira. A espiritualidade é uma junção de verdade, de deveres a serem cumpridos e também de se prestarem. Prestarem os deveres que se cumpriu a terra ao superior. Então, Exu quando entra, que ele é de lei. Exu quando entra, que é rei sagrado. Exu quando entra, que é Exu de trono, Exu de legião, movimentação da esfera. Exu sabe tudo o que vem fazer e qual é o propósito dele. Errados são os encarnados, que levam a religião como fantasia. Então, quando a pessoa pensa em pisar na Umbanda, se sente atraído por aquilo, ela já pode desconfiar que já tem um contrato pré-encarnatório. Eu vou dizer assim para você. Senhor. Nem todas as pessoas que procuram uma casa para se tratar espiritualmente vêm pela magia, vêm pela necessidade da dor, pelo sofrimento. Porque se não tivesse sofrimento, não tivesse dor, nem na porta daquela casa passava. Nossa. Ignorava. Isso. Então são muitos poucos que vêm por amor. A pró-escrita do contrato, como você assim diz, é mais pela dor do que pelo amor. Então quando a pessoa ela entra dentro de uma casa que não tem hierarquia, não tem respeito, ela sabe que ela vai poder levar do jeito que ela quer. Agora quando ela entra dentro de uma casa que existe hierarquia, disciplina, ela não fica. Ela já corre porque ela sabe que ela vai ter que cumprir todas as ordens ali. E a religião ela exige isso. É obrigatório do médium fazer essa parceria, porque o Espírito traz isso. O Espírito traz um conteúdo que ele deseja do médium uma boa parceria.
E às vezes os médios não têm condição de ofertar essa parceria. Por quê? Porque eles estão dentro de uma corrente, o pensamento está lá em outro lugar. Eles estão dentro de um trabalho espiritual, eles estão pensando com quem eles vão fazer o agregamento da junção para sair pelas encruzilhadas. Então tudo isso vai ficando vago, tudo isso vai ficando perdido, tudo isso vai ficando sem lógica. Então o que acontece? O que acontece? Acontece que o espírito deixa de passar todo o grau da sua evolução pelo mau pensamento a qual o médium está ali naquele momento. Então é isso. Mas todos que são praticantes da religião têm que saber que a religião não é uma brincadeira, que o manifesto do espírito não é uma brincadeira, que o manifesto do espírito é uma responsabilidade, é uma dedicação, é um amor, é uma virtude. Agora vai haver também os erros, vai haver a soma daquilo que for feito errado, e o espírito não vai deixar passar. Ou o espírito se afasta de uma vez da matéria e não volta mais a incorporar, ou o espírito também coloca as mãos e dá ali a sentença dele. Nossa. Mas o que eu queria dizer era assim, se o médium pisa na Umbanda, sente-se atraído por aquilo como médium, não como consulente porque veio por conta da dor, mas como médium, ele fala, eu quero ser médium na Umbanda. Isso não é porque ele está lembrando de um contrato que ele já fez antes de encarnar? Não que ele esteja lembrando, isso aí é que já foi designado na vida dele sem contrato nenhum. Ele ia precisar da espiritualidade, mas como se diz, o próprio colocar da palavra, querer todos querem, a magia. Agora aguentar a responsabilidade da dedicação é que é difícil. No mundo extenso que se está aí, a vaidade é muito grande, moço. E Exu não carrega vaidade, Exu não carrega hipocrisia, Exu não carrega ilusões nem fantasia, Exu carrega verdade, Exu carrega a instância do trabalho. Existe uma cantiga que se faz, que eu canto, que se diz assim: ele baramu cangaí, ele é rei de Omolucá, é senhor de alta magia, que não carrega fantasia. Do que vale o ouro se ele não reluz, do que vale a luz se ela não conduz. Se você não sabe conduzir o que você tem, do que vai valer? Nada. É que tem gente que tem medo de pisar na Umbanda porque ele diz, mas então aí eu vou lá, um Exu decide trabalhar comigo e agora eu sou responsável pela evolução dele e agora não vai querer mais desgrudar, não vai querer mais que eu saia da Umbanda. Não é assim. A evolução, o Exu que está preocupado com a ajuda de evolução daquela matéria, daquela pessoa. Não, o Exu não precisa do médium para a sua alta evolução. Ele já tem o seu sustento espiritual. Ele só espera a dedicação do médium dentro da hierarquia para que ele possa trazer toda a transformação de evolução que ele tem. Agora, se desde o momento que o espírito espera do médium para ser evoluído, que espírito é esse? Não é de Exu. Vai ser um espírito, mas... Exu tem o seu autoconhecimento, tem sua alta evolução, tem sua alta magia. É no campo de junção de trabalho que se agrega a dedicação do médium, que se vai melhorando o procedimento de trabalho do Exu, o procedimento de trabalho do médium, os dois vão andando junto. Entendi. Então não existe essa ligação de dependência vinda da parte do Exu. Dependência. E eu sou adepto, como eu disse a você, agrego a minha matéria. Mas tudo que eu busquei foi pelo meu conhecimento astral e trago. E faço a junção do bem-estar, passar para ele o conteúdo do crescimento, do ensinamento, para ele poder tocar a casa. Agora, preciso sim dizer que o espírito ele tem sua formação. Quem precisa chegar até a formação do espírito é o médium. É o médium. Então, não precisa ninguém ficar com medo de entrar na Umbanda e depois não poder mais sair porque o Exu vai ficar bravo. Às vezes eu faço uma colocação e vou fazer essa para você. Sim, senhor. As pessoas que adentram dentro da religião e saem, que elas não deveriam estar. Entendi. Não pertencem àquele meio. Não pertencem a um elo. Não deveriam estar dentro da religião. Porque os que ficam dentro da religião são a soma daqueles que são fortes. Porque todos os tipos de aprovações adentram pelo destino da vida. Todos.
Todos. Todos? Todos os tipos de aprovações. Todos os tipos de aprovações adentram pelo canal cósmico da vida da pessoa. Para saber se realmente ela está preparada a seguir o trabalho da vida. Então, o que acontece? Tem médios que entram dentro da religião e pelas primeiras dores da vida largam. Ah, tá. Mas só que lá na frente vão sofrer a consequência. Essas primeiras dores da vida são a disciplina que não está disposta A disciplina que não está disposto a seguir, o desencontro da vida amorosa. Porque o que mais mexe com uma pessoa dentro de uma corrente espiritual, dentro de um templo, é a vida amorosa. Perdeu o macho, a pombogira não presta. Perdeu a fêmea, o Exu já não presta. Nossa. Então, é decorrente ser colocado dentro da religião dessa forma. Tem muitas pessoas encarnadas, os seres viventes como você, que estão aí sendo colocados, que a espiritualidade ela só é fértil, só é segura em cima de uma situação que desde a parte sentimental tudo esteja coberto. Está errado. Está errado. Você tem que fazer a prática da religião, você tem que fazer a prática da espiritualidade do incorporamento acima de qualquer coisa que você venha viver. Acima de qualquer coisa que você venha viver ou venha passar. Você tem que estar ali praticante. Porque é coisa séria. Muito mais do que você imagina que é sério. Agora o senhor disse que lá na frente a pessoa vai se arrepender. Porque no decorrer da vida, numa situação, numa instância, ela vai precisar retomar o caminho da vida espiritual. Tem como? Vai precisar. Ela vai precisar porque todos precisam ou porque já está na linha dela? Ela vai precisar porque ela vai saber que o caminho da vida, a junção daquilo que ela deixou para trás, que estava agregado nela, vai fazer falta. Vai fazer falta. Eu sempre faço uma colocação aqui. O que você não cumpre, quem vem de você irá cumprir. E como é que você pode deixar o seu karma, a sua carga cósmica, para outro que não tem nada a ver com você cumprir o que é seu? Ele vai ter que voltar. Então porque tem gente que nunca vai abrir falar da Umbanda. E se a pessoa foi guiada até aquilo, ouviu falar daquilo, está um pouco de certa forma envolvida, ela tem uma ligação até kármica de trabalho com essas entidades. Laroê, seu capa preta, Laroê, Exu, é Monjo Baixu.